Você está no canal Pobrecast. E aí, meu amigo ou minha amiga, como é que você está? Você está bem? É o seguinte, todos nós que temos algum nível de engajamento político, a gente precisa entender que a gente está numa de uma bolha. Bolha, em parte, por culpa do próprio algoritmo, né, que acaba nos sugerindo aqueles conteúdos ou contatos de pessoas que estejam alinhadas à nossa visão política de mundo. Bom, e como é que ele sabe qual é a nossa visão política? Ora, dá like em todo o conteúdo do Bolsonaro e clicar em não tem interesse e denunciar em todo o conteúdo do Lula, eu acho que ajuda o algoritmo. Mas, em parte, isso também é culpa nossa, que a gente acaba buscando, né, ou aceitando aqueles conteúdos sugeridos pelas redes sociais que reforçam a nossa visão política de mundo. Então, por exemplo, aparece um conteúdo falando assim, eu não gosto do Bolsonaro por causa de tal. Aí você já, cala a boca, seu petista ladrão, você deve morar com a mãe, fumar maconha o dia inteiro. Calma. É provável? Até é, mas calma, tem que ter um pouco mais de paciência e aceitar a opinião do outro. Isso é importante a gente entender e ver o que o outro está falando e pensando a respeito dos assuntos. Então, quem é de direita está numa bolha, mas quem é de esquerda também está numa bolha. E aí quando você ouve uma pessoa defendendo o Lula, por exemplo, você fala assim, cara, não é possível uma pessoa defender esse bandido, blá, blá, blá. Só que, meu amigo, minha amiga, essa pessoa pensa exatamente a mesma coisa sobre você. Como é possível alguém defender esse bandido do Bolsonaro, blá, blá, blá. E por que eu citei essa questão da bolha? Porque esses dias eu estava na casa de um cliente, eu tenho uma empresa de tecnologia, né? E ele é um cara muito inteligente, um cara culto, bem formado, bem informado, bem de vida, né? Aí, num dado momento, conversando sobre um assunto lá específico, eu falei, cara, assistir a Globo pra mim não dá. Aí ele chegou pra mim, que aí você sabe, né, que falar que não gosta da Globo é quase que um atestado de que você é de direita. Aí ele chegou para mim e perguntou, não vai me dizer que você é um bolsonarista, né? E aí, obviamente, eu falei, claro que sou. E aqui um parênteses, eu particularmente não gosto desses rótulos, eu acho que colocar você em caixinhas te limita muito, mas em geral eu posso dizer que eu coaduno dos valores, tanto que o Bolsonaro implementou enquanto gestor público, redução do tamanho do Estado, redução de impostos, e sem contar todas as questões principiológicas. Liberdade, família, e por aí vai. E aí, obviamente, naquela hora eu falei, claro que sou. E aí ele, indignado, falou assim, claro? Como assim? E por que isso? Porque eu tenho certeza que ele me admira, né, enquanto pessoa e enquanto profissional. Logo, para ele, as minhas características enquanto pessoa e profissional são absolutamente inconciliáveis com um bolsonarista. Mas, na realidade, elas são inconciliáveis com o que, na bolha dele, ser um bolsonarista significa. Compreende? E ele ainda emendou, né? Falou assim, eu nunca votei no Lula, mas votar no Bolsonaro é foda. Depois do cara debochar de uma pessoa com falta de ar na pandemia e de tentar dar um golpe de Estado, cara, esse cara não tem condição. E aí, obviamente, eu cortei o assunto, e falei assim, cara, política a gente não discute com amigos. Vamos seguir o barco aqui, fazer o que a gente estava fazendo, que eu acho que é mais saudável para todos nós. Mas aquilo ficou na minha cabeça, porque eu também estava indignado do lado de cá, porque eu falei assim, cacete, depois de 5 anos de pandemia, depois de tudo que já se esclareceu sobre o assunto, sobre máscaras, lockdown, a importância de um tratamento imediato, enfim, até essa questão do imitando uma pessoa com falta de ar, que isso aí já foi uma questão exaustivamente esclarecida, né? Que na realidade ele estava criticando a impossibilidade das pessoas de se tratarem. Então, veja, como é que pode alguém, depois de todo o esclarecimento que já foi feito, continuar repetindo essas coisas como se fossem fatos? E eu não vou nem entrar na questão do golpe, porque o próprio Fux já esclareceu tudo pra gente. Mas eu fiquei me perguntando, cara, como é que pode repetir isso a essa altura do campeonato? Depois de tudo que já se sabe a respeito, né? Gente, e a resposta para isso é muito simples. Isso é propaganda. Propaganda. A mídia ajuda muito. Inclusive, saiu uma pesquisa hoje, dia 16 de setembro, saiu uma pesquisa, se eu não me engano, da Quaest, que mostra que 60% das pessoas alinhadas à esquerda ou que votam no Lula, 60%, elas se informam pela mídia tradicional, em especial a Rede Globo. Então, quando você tem a maior emissora do país, 24 horas por dia, destruindo a imagem de uma pessoa
e criando uma imagem falsa do outro, só assim realmente que é possível você chamar o Bolsonaro de genocida e o Lula do democrata, humanitário, salvador da pátria. Mas aí é que surge um ponto crucial. A direita tem que entender de uma vez por todas que uma parte crucial do jogo político para a sobrevivência da recém-surgida, direita brasileira é a manipulação da opinião pública. João, mas manipular, sim, exatamente isso. Manipular a opinião pública. Mas manipular no sentido literal da palavra, que é você dar forma, você influenciar. E não a manipulação negativa de você mentir, fraudar, distorcer, etc. E por que eu digo isso? Porque a esquerda é especialista nisso. Esses caras fazem isso há 100 anos. 100 anos. Tem método, tem organização, tem liderança, tem recurso e tem consistência. Isso é muito importante. E aí, enquanto eles fazem o trampo e emplacam, na opinião pública as suas narrativas, a direita está sempre se defendendo, se justificando. Eles nos colocam intencionalmente na posição de defesa. E por que isso? Porque se justificar o tempo todo traz a imagem na opinião pública de fraqueza e, de certo modo, de culpa. Isso é uma estratégia antiga de manipulação psicológica. Então, por exemplo, nós somos alvo de campanhas, de narrativas indecentes, de tão mentirosas, e aí a gente vem tentando ser elegante, polido. Não, veja bem, não foi isso que aconteceu. Na realidade, já perdeu. Se você aceita discutir o argumento do seu adversário, quando sabidamente é falso, mentiroso, você já perdeu. A gente está jogando o jogo do adversário. A gente tem que chegar, virar e falar: cala a boca, você é um mentiroso, a verdade é essa, aqui estão os fatos, e eu vou meter um processo por calúnia e difamação. Como eles fazem. Tem que processar a todos que cometem intencionalmente os crimes de calúnia e difamação. Porque senão fica aquela imagem, quem cala consente. E essa imagem que acaba ficando na opinião pública. Já passou da hora de nós sairmos das cordas e começarmos a tomar a iniciativa do combate. Está na hora de emplacarmos as nossas mensagens. E com uma enorme vantagem: a inquestionável verdade dos fatos. Antes de ir embora, se o dedinho não for cair, clica no like, se inscreve no canal. Fui!